Mensagem auxiliar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Mensagem presente no livro Bênção de Paz, capítulo 60. Mensagem titulada Paciência e Construção. Mensagem referente ao versículo: a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Então, o que significa ser paciente? Então vamos acompanhar aqui o pensamento de Emmanuel dilatando para a gente esse recurso. Indiscutivelmente, não consegues corrigir como talvez desejes os desacertos da humanidade, mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás, entretanto, não só isso, esperarás também. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo à semente, sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas? Do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais numa semana. Auxilia aqueles a quem amas. No entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados na longa fieira de novas reencarnações através dos séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente, e na caridade infatigável se edifica em favor de nós mesmos, de todos nós, de nós todos, a paciência de Deus. Então, uma mensagem muito bela, que vem esclarecer para todos nós, afinal, por que a caridade ela é paciente? Por que ela realmente precisa desenvolver esse recurso? Então é indiscutível que todos nós gostaríamos que o planeta fosse diferente. É indiscutível que todos nós gostaríamos que todos os enganos e desacertos da humanidade pudessem ser resolvidos em 3 minutos de conversa, em 3 minutos de orientação, e em 3 minutos igualmente de refazimento a partir dos recursos que todos nós almejamos para o futuro da humanidade, dilatando as potencialidades de amor, de cooperação, de fraternidade. No entanto, não é muito bem assim como funciona o projeto divino. Estamos numa escola chamada Planeta Terra, onde
inúmeros espíritos de diferentes graus de maturidade, de diferentes tempos e de distintas experiências, estão marchando para o progresso em conjunto. Então, é indiscutível que todos nós gostaríamos de alcançar essa forma de cooperar com todos. Mas ele está deixando claro para todos nós, mas é possível ajustar agora, o próprio coração para com a lei de amor, a fim de que a redenção do mundo, ou seja, essa regeneração do mundo. Queremos tanto que a planeta Terra deixe de ser um planeta de provas e expiações e entre logo na condição de mundo regenerado. Então, entrar na condição de mundo regenerado é justamente o momento quando o mundo, ou seja, todos os habitantes do mundo, estão buscando realmente a redenção, a regeneração do seu próprio mundo íntimo. Quando todos estiverem com esse mesmo afinco, com esse mesmo objetivo, essa é a principal preocupação quando ele acorda e quando ele vai dormir, regenerar a si mesmo, se transformar, o mundo se torna um planeta deixa de ser um planeta de provas e expiações e passa a ser um planeta de regeneração. Então, o regenerar o mundo não vai ser algo impositivo, não será algo obrigatório, imposto. Não é assim que a divindade funciona. A divindade funciona por constrangimentos. É óbvio que vamos perceber que é muito melhor evoluir, que é muito melhor alcançar esse desenvolvimento o qual tanto carecemos. Mas para isso, precisamos desenvolver em nós mesmos, ajustar o nosso próprio coração, ou seja, o nosso próprio campo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, é possível sim ajustar o próprio coração à lei de amor, a fim de quê? De que a redenção do mundo encontre em ti mesmo um ponto necessário de expansão. Então, quando os recursos que estão à nossa disposição, com os recursos de trabalho, de intercâmbio, de convivência, de reajustamento de destinos, estão ao nosso alcance, se já estamos exercendo a lei de amor em nosso mundo íntimo, reconhecendo que precisamos regenerar todas as mazelas que nós construímos em nosso mundo íntimo, isso passamos a nos tornar pontos de o quê? De expansão do amor, de expansão do bem, de expansão da prosperidade. Então passamos aqui a sermos construtores de destinos diferentes, não só para cada um de nós, mas para todos que nos cercam. Então, não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Então, por vezes, caímos na simplicidade de enxergar os problemas, e fazemos isso durante séculos, milênios. Você tem um problema, você iguala a zero. Você acaba, destrói o problema. O recurso da violência e da pressa é realmente impressionante, como temos experiência nisso. E como contamos, a maioria das vezes, com esses recursos, seja numa conversa, seja numa discussão, seja igualmente para resolver um grande problema. Se existe um problema, eu tenho que destruir aquele problema. Só que aquele que já está com o coração realmente moldado pela lei de amor, ele sabe que todo e qualquer problema, ele não tem que destruí-lo. Ele tem que transformá-lo. Mas esse problema gera mal para muitas pessoas. Ele não tem que destruir aquele que é o gerador do mal. Ele tem que, na verdade, amenizar, reduzir as consequências do mal, que replicam nas outras consciências que estão ao redor do mesmo problema. Então, ele já começa a perceber que essa pressa de querer ver tudo resolvido, ou igualmente usar da violência, não é o clima adequado de ação, porque estaremos gerando mais problemas. Com a intenção de resolver um, geramos
30 mil outros problemas. Então, a vitória do bem, ela realmente só vai se perpetuar, só vai se estabelecer à medida que todos nós abdicarmos desse tipo de histórico, de estar com pressa e com violência, querer resolver impondo as nossas vontades. Eu sei o que é o bem e eu vou impor o bem a todos. Isso é um problema gravíssimo, porque aí estaremos com pressa que tudo se resolva e se esclareça, para que possa se fazer o bem que nós acreditamos que seja o bem. Então, o bem divino, o bem realmente verdadeiro, ele se manifesta sem pressa, ele é pura paciência. E, igualmente, ele se manifesta sem violência. Então, amarás e servirás. Então, esse amar e servir não pode ser só isso. Porque à medida que estamos nos desempenhando para com o próximo, ou para com quem convivemos, queremos ver igualmente, rapidamente, uma resposta, uma forma diferente do outro reagir. E não é assim que funciona, porque igualmente precisamos o quê? Esperar também. Cada um tem o seu tempo. Cada coração é um solo diferente do outro. Cada um irá germinar, irá ser capaz de produzir recursos diferenciados em tempos diferentes. Então a compreensão é um ferramental, é a essência que temos que ter como meta desenvolver esse recurso, porque a compreensão pede o quê? Amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Então, só estamos realmente com compreensão quando amadurecemos o nosso raciocínio. Quando já estamos com o raciocínio mais maduro, observamos tudo na perspectiva espiritual. Observamos tudo nas dimensões milenares e estaremos sempre compreendendo que no fundo, precisamos de mais tempo, de mais experiências para desenvolvermos a essência da compreensão. Então a compreensão, ela sempre irá demandar, Ela sempre irá demandar de cada um de nós amadurecimento de raciocínio. Aonde você enxerga algo simples e que a pessoa não está escolhendo fazer como deveria fazer, você começa a raciocinar que circunstâncias o outro está vivenciando, que situações está sendo exigido daquela alma, que aquela alma não está conseguindo ainda desempenhar os recursos como você acredita que deveria ser. Então você desenvolve a compreensão daquele cenário, daquela situação, mas somente com esse amadurecimento do raciocínio, um raciocínio mais maduro, e não simplesmente elencar que a pessoa está de má vontade, não, a pessoa é uma pessoa má. Todos esses raciocínios precipitados não são raciocínios maduros. Os raciocínios maduros, eles reconhecem, eles conseguem perceber e reconhecer e detalhar uma expansão de possibilidades que faz com que seja possível compreender os refolhos da alma de terceiros, como igualmente o nosso. Então, ele deixa um exemplo muito belo. Como um lavrador vai pegar simplesmente um adubo, vai botar a semente embaixo da terra e vai esperar que a fruta nasça em algumas horas. Não é assim que funciona. Tudo tem um tempo de maturação. Então, como vamos aguardar também, igualmente, um professor que em apenas uma semana aguarde que todos sejam exímios executores de todo e qualquer aspectos culturais, o qual ele está tentando desempenhar o ensino, o qual leva anos para que seja absorvido. Então temos que compreender que tudo leva tempo. Por que não? Por que não a paciência no lidar com o próximo não será o recurso necessário para a construção, se assim exercemos em relação a todas as outras atividades? Se queremos construir, plantar uma árvore
ou plantar uma certa colheita, sabemos que vamos plantar e vamos ter que aguardar. Por que não reagimos assim em relação ao sentimento, ao campo dos sentimentos, das emoções do próximo? Então ele deixa claro: auxilias aqueles a quem amas. Porque por vezes utilizamos essas argumentações para não auxiliar quem nós amamos, para malbaratar, acreditando que a pessoa não está realmente dando o retorno necessário de todo o seu desempenho de amor que você está planejando e exercendo. Mas isso não é verdade. Cada um reage de uma forma diferente, em N circunstâncias da vida. Então, a nossa missão, de quem já está realmente imbuído, com o coração realmente direcionado para a prática da caridade, ele quer sempre auxiliar, e especialmente aqueles com quem ele ama. No entanto, ele deixa claro: não lhes solicite espetáculos de entendimento e gratidão, que ainda não sejam capazes de oferecer. Então, aquela outra unidade divina, chamado próximo, o qual, por vezes, chamamos de amor, dizemos que amamos, por vezes nós criamos um monte de expectativas e ficamos aguardando recursos de entendimento, recursos de gratidão, enquanto que no fundo, a outra alma não está preparada nem para compreender, muito menos para se certificar da ação bondosa que foi desempenhada. Então precisamos auxiliar, independente de ter um retorno. Por isso que a benevolência, essa qualidade de praticar o bem sem esperar absolutamente nada em troca, a benevolência não espera entendimento, muito menos gratidão. Ela estimula o seguinte aspecto: eu estou feliz por executar o bem. Por executar o bem, não estou esperando nada em troca, nem estou fazendo negociação com Deus. Eu não estou fazendo bem para conseguir algum recurso de Deus, uma paga, um reconhecimento, nada disso. Eu sei que quanto mais eu executar o bem, mais próximo eu estou da harmonia diretamente com o Pai. Quanto mais eu exerço o bem, mais eu estou experienciando a prática do bem e o exercício do bem. Então, a benevolência em si não espera, não aguarda nada disso. Então, igualmente, Emmanuel nos pergunta: imagina se de improviso tivéssemos que pagar as contas de amor que temos recebido, que temos sido sustentados nas longas fileiras de reencarnações através dos séculos. Não temos como pagar isso. A cada encarnação estamos devendo 2 corpos físicos. Estamos, no mínimo, devendo um corpo físico a cada encarnação. A cada encarnação estamos devendo décadas de cuidados, 1 ou 2 décadas, dependendo da situação. Mas estamos devendo cuidados. Nós não nascemos e somos independentes automaticamente. Quando nós nascemos, necessitamos que os pais nos guiem, nos auxiliem, nos alimente. E todos esses recursos são recursos de constrangimentos. Nós somos constrangidos a estar endividados uns para com os outros. Então sempre estaremos devendo, no mínimo, nosso corpo físico e igualmente nossos recursos de auxílio que recebemos durante o início das nossas encarnações. Como que podemos pagar isso instantaneamente? Impossível. Pagar isso de improviso, todas essas contas de amor, porque o lar é a expressão máxima divina do exercício do amor, na condição máxima que ele se manifesta atualmente. É a beleza máxima dos recursos divinos a basicamente fornecer quase que um ninho espiritual, um ninho psíquico, físico e espiritual. Para quê? Para amadurecermos, para crescermos, para nos modificarmos a cada encarnação. Então, somos sim devedores, profundos devedores a cada encarnação.
Independente de como foi a nossa encarnação, de cara, devemos um corpo físico. Então, pensa nisso e semeia o bem quanto possas. Ou seja, plante o bem, faça o bem, sem esperar nada em troca, sempre. Porque a caridade é paciente. E na caridade infatigável se edifica. O que se edifica? A paciência de Deus. Então, estamos desenvolvendo esses recursos divinos em nós mesmos. Todo treinamento espiritual, seja aqui encarnados ou desencarnados, é para nos fornecer recursos de crescimento, de desenvolvimento para Deus. E só estaremos caminhando para Deus se estivermos realmente desenvolvendo a sabedoria e o amor. Então, essa caridade que é paciente e na caridade infatigável, por que infatigável? Não se cansa. Eu vou sempre exercer o bem com fulano ou com Beltrana. Poxa, mas fulano e Beltrana é muito chato, é uma pessoa difícil. Não importa. Eu serei infatigável. Eu serei incansável nessa construção. Nessa construção de quê? Dessa paciência. Porque a caridade também exige paciência. Também demanda paciência de todos nós. E que essa paciência, em verdade, que nos favorece, é claro, ela está atrelada à paciência de Deus. Porque Deus está nos convidando. Venham, caminhem juntos, se auto-auxiliem, se amparem, se cooperem um com o outro. Exerça a lei de progresso sempre através da cooperação mútua, nunca pela individualização ou pelo individualismo.